Olá, sou o professor Carlos Ferrara, pró-reitor acadêmico do Centro Universitário São Camilo de São Paulo. Estamos aqui em mais um programa São Camilo Comenta. Este programa traz assuntos relacionados à saúde, gestão, educação e agora também questões jurídicas, sempre com professores do Centro Universitário São Camilo de São Paulo. E neste programa vamos abordar as questões da vacinação, o que está acontecendo, quando que o interesse individual se sobrepõe ao interesse coletivo em relação a essa vacinação. Para debater esse assunto, estamos aqui hoje com 3 grandes professores da nossa casa. Professora doutora Maria Elisa Manso, professora do curso de Medicina e Direito, ela é médica e advogada. Professor Marcelo Jampolsky, professor do nosso curso de Medicina, médico, pediatria. E professor Sérgio Zanetta, também médico, professor do curso de Medicina da área de Saúde Pública. E para iniciarmos esse debate, assistiremos agora um vídeo da OPAS, vídeo este que conclama com que as pessoas vacinem seus filhos, haja vista a baixa adesão à vacinação na atualidade. Em 2021, nas Américas, 2,7 milhões de crianças com menos de 1 ano não receberam ou completaram seus esquemas vacinais básicos devido às interrupções nos serviços de saúde ocasionadas pela pandemia da Covid-19. A pandemia também afetou a vigilância destas doenças e os sistemas de laboratório. A região poderia não ser capaz de detectar o próximo surto de uma doença prevenível por vacinação antes que ela se torne uma epidemia multinacional. Pela íntima relação entre epidemias e a vida em sociedade, estamos não somente ante a um risco sanitário, mas também ante a um risco econômico, educacional e social. Precisamos diminuir o risco de importação e de surtos de doenças que foram eliminadas das Américas, como a poliomielite, a rubéola e o tétano neonatal. Para conseguir isso, os Estados-membros, os parceiros e a Organização Pan-Americana da Saúde devem trabalhar em conjunto para fortalecer todos os aspectos dos programas de imunização, investindo recursos financeiros e aumentando a quantidade de pessoas capacitadas que possam garantir serviços de imunização e sua integração ao sistema de atendimento primário da saúde. Este vídeo levanta uma questão para todos nós. Vejam só, vídeo importante. Mesmo com a participação das instituições governamentais no combate às doenças evitáveis, existe uma queda na busca pela imunização. Então eu pergunto aos nossos convidados: professor Marcelo, até que ponto o interesse individual se sobrepõe ao bem público para a saúde universal? Bom, primeiro eu acho que é sempre um privilégio a gente poder falar um pouco sobre vacina. É um tema que a gente precisa estar sempre divulgando para a nossa população. A gente sempre teve a questão da vacinação muito forte no nosso país. A gente vem de índices muito altos, né, de proteção, atingindo aí 90%, né, em algumas doenças. Inclusive, o Programa, né, Nacional de Imunização, ele é responsável por prêmios, né, por certificação de doenças controladas, erradicadas. E isso é um benefício de todos envolvidos na saúde, do nosso SUS, onde a gente tem uma experiência muito grande na distribuição de vacina, armazenamento, aplicação. Então todos os envolvidos têm essa grande qualidade. Mas a gente vem vendo um cenário, nos últimos 6 anos, a coisa começou a modificar um pouquinho. Então a gente começou a perceber uma queda importante nessas taxas. Hoje a gente tem aí taxas que começam a atingir algo em torno de 50%, 60%. Então a gente está em índices alarmantes, perigosos, né? E aí começa a levantar algumas questões, né? Até que ponto, né, decisões individuais podem se sobrepor ao coletivo, né? Então isso é o que vem se debatendo bastante, inclusive nas próprias sociedades, né, médicas. Você tem, com a volta de doenças que a gente tinha sob controle, doenças que se tornam mais perigosas à medida que você diminui a proteção.
A gente vem de um período aí pós-pandêmico ainda, ou pandêmico, né? Em que nós tivemos aí com o isolamento uma queda natural do estado imunológico das crianças, né? Uma diminuição da procura por vacinas, por consultas, uma modificação da estrutura organizacional, né? E aí a gente tem que começar a resgatar isso, né? E como fazer? Então, eu acho que uma questão importante que a gente tem que conversar é isso, até que ponto decisões pessoais, né, podem se sobrepor a isso, porque quando a gente fala de vacina, nós estamos falando de um coletivo, de um pacto, né, porque ao eu tomar uma decisão de não vacinar, por exemplo, meus filhos, né, eu coloco meus pacientes, eu coloco em risco outros pacientes, inclusive que não podem ser vacinados. Porque também tem essa questão, né? Tem crianças que não podem tomar algumas vacinas que estão disponíveis, né? Então há esse pacto importante que precisa ser feito. Então acho que aí é onde a gente tem que caminhar na nossa discussão. Perfeito, professor Marcelo, mas a gente percebe então que as pessoas não têm a consciência desse bem coletivo, não é? E nós, como profissionais da saúde, temos que ser o exemplo, né, de toda essa relação de confiança em relação às nossas vacinas. Professora Maria Elisa, e qual a situação das crianças e adolescentes no Brasil? Eles estão realmente sob risco? Do ponto de vista legal, a obrigação de vacinar, ela existe, tanto no Estatuto da Criança, quanto em outras legislações, né? E efetivamente, uma vez que não se cumpre a obrigação de vacinar, você, teoricamente, estaria infringindo o direito à saúde. Né? O direito à saúde, ele é um direito que, do ponto de vista do direito social, ele é um direito da coletividade. Então, o que se tem, né? A não vacinação, ela é encarada, inclusive pelo nosso Supremo Tribunal Federal, como sendo um ato que afronta a solidariedade. Né? Então, a obrigatoriedade da vacina, ela não é algo que poderia perpassar apenas pela escolha individual, mas sim o pacto da solidariedade, né? O Estado democrático de direito, o exercício do direito à saúde, implicaria na obrigação do cumprimento da norma infraconstitucional de vacinação. Né? O que ocorre é que a interpretação é sobre obrigatoriedade e não sobre compulsoriedade. Então, existe uma discricionariedade. E essa discricionariedade, ela põe sim, né, é entendida do ponto de vista jurídico como pondo em risco a coletividade. Por isso que se podem adotar medidas de restrição de atividades ou de restrição de frequentar determinados locais. Por quê? Porque de alguma forma o não vacinado, ele estaria exercendo, né, o seu direito, mas ele não pode lesar a coletividade, então pode haver restrições sim. Do ponto de vista da criança e do adolescente, né, eles são hipossuficientes, então o entendimento é que os pais têm sim a obrigação de vacinar. Inclusive temos alguns agravos, né, de recurso extraordinário, enfim, uma ação do Ministério Público, né, que já é meio paradigmática, uma ação civil pública, em que os pais foram obrigados por lei a vacinar as crianças, inclusive com o risco de multa, e se não vacinassem, poderia haver a apreensão dessas crianças e elas serem levadas à força para serem vacinadas. Então, isso efetivamente configura o risco, né? Vai contra o dever de proteção. É bem interessante essa obrigatoriedade, né? E isso nós ensinamos no curso de Direito aqui da São Camilo? Com certeza, né? Nós temos uma disciplina do direito à saúde em que essas questões serão abordadas. Tá ótimo. Professor Sérgio Zanetta, e a falta desse interesse pelas vacinas, mesmo com essa obrigatoriedade, como disse a professora Maria Elisa, pode agravar o atendimento do SUS? Olha, sem dúvida. Primeira, para se ter uma dimensão, nos últimos 7 anos nós tivemos uma cobertura vacinal de algumas vacinas críticas e estratégicas, como o pólio, como sarampo e BCG,
Nós tivemos da polio uma cobertura de 60%, quase 70%. Nós temos 1.800.000 nascidos vivos no país. Ou seja, 40% dessas crianças que nasceram nos últimos 7 anos não estão cobertas pela cobertura vacinal. Então nós estimamos que há quase 7 milhões de crianças que estão sem vacina adequada por exemplo, antipólio. Isso é um risco brutal, porque a poliomielite existe, ela no Brasil está erradicada, mas ela pode vir, o vírus selvagem, de outros lugares. Então, nós temos um sistema seguro e protetor. Isto pode significar uma sobrecarga do sistema de saúde de doenças que são facilmente controláveis com vacina e que podem condicionar quadros gravíssimos em criança. A poliomielite é um grande exemplo, que provoca paralisia flácida em crianças e, às vezes, casos mais graves, paralisia respiratória, pulmonar, quando é mais alta. O sarampo, que vitima crianças, sobretudo desnutridas, mas é um grave risco. E todas as demais vacinas do nosso Programa Nacional de Imunização. Então, nós estamos hoje sob grave risco sanitário, sobretudo com as nossas crianças. Isso sem falar da vacinação de crianças com Covid, porque, como nós sabemos, o Ministério da Saúde continua protelando a compra e a aplicação de vacina contra a Covid em crianças de 6 meses a 4 anos. Então, o quadro já é grave e nós ainda não temos a ajuda de quem devia nos socorrer. Então, professores, antes de ir para o intervalo, uma pergunta rápida e resposta objetiva. Sim ou não? A baixa adesão às vacinas pode ser causada pelas fake news? Professora Maria Elisa? Sim. Professor Marcelo, sim? Sem dúvida, sim. Sem dúvida, sim. Então, vamos a um intervalo, voltaremos em seguida. Vestibular São Camilo. Escolha a melhor estrutura do mercado. Laboratórios de ponta, hospitais próprios e muito mais. Embarque em direção ao sucesso profissional e viva a transformação. Inscreva-se já! Por que estudar Direito no São Camilo? Porque aqui no São Camilo você aprenderá o direito clássico acrescido de questões da área da saúde, porque é um curso totalmente inovador e que foi preparado para você ser o melhor profissional. Venha para São Camilo, estamos te esperando. Voltamos ao programa São Camilo Comenta. Estamos aqui hoje falando sobre vacinas com os professores do Centro Universitário São Camilo de São Paulo. Professora Maria Elisa, professor Marcelo Jampolsky e professor Sérgio Zanetta. Terminamos o bloco anterior com uma pergunta objetiva: se as fake news pode ser um dos fatores da baixa adesão às vacinas. Todos me responderam sim. Professora Maria Elisa, me explique o seu sim. Rapidinho, só lembrando que a primeira legislação que surge de obrigatoriedade vacinal é de 1853 e surge na Inglaterra. Junto com ela já vieram as fake news, que eram através de charges em jornais, folhetos, panfletos distribuídos, em que a população meio se dividiu entre generistas e antigeneristas, né? Já que Jenner foi quem aplicou o método científico à vacinação. Então, desde então, essas charges, elas, inclusive, muitas apoiadas por médicos, traziam dados inverídicos, suposições, figuras, colagens, né, dizendo que causavam tais e tais efeitos colaterais, e isso meio que foi cindindo a população, né, entre os a favor e os anti-vacina. Então, efetivamente, se olharmos para a história, as fake news estão sempre aí presentes. Então, enganam-se quem diz que as fake news nasceram agora. Professor Marcelo, e o seu sim, professor? Olha, talvez, acho que a primeira fake news seja a revolta da vacina. Acho que a gente pode lembrar desse episódio, né?
Eu acho que no momento em que nós vivemos, em que o acesso à informação, né, é muito rápido, a divulgação e a forma, né, de se propagar as coisas, então é muito importante aonde nossa população está indo buscar, né, essas fontes de conhecimento, porque a educação, a saúde não é a única forma, né, de obter essas informações, né? Então qual é a qualidade, de que forma isso chega e impacta na nossa população, né? Então a gente percebe que isso tem um poder muito grande na formação de ideias e na formação de conceitos, né? E que depois é muito difícil esses conceitos, uma vez enraizados na nossa população, né? Muitos delas baseados aí em fobia, em medo, né? Desse medo coletivo da vacina. Depois o trabalho que a gente tem, né, para conseguir explicar e dissolver, né, esse medo coletivo que se forma é muito difícil. Então precisa ter muita responsabilidade e cuidado nesse olhar. Sempre. A ciência também sempre em primeiro lugar. Professor Sérgio, e o seu sim? As vacinas e a proteção vacinal se correlacionam com um conjunto de informações científicas que é quase uma nova linguagem, uma nova forma de ler o mundo. É muito difícil permear as redes sociais com esse tipo de informação. Então as pessoas têm uma visão, às vezes, inadequada dos processos científicos. Este é um problema que traz na tradução da informação científica para a comunicação. Então, a primeira coisa é reafirmar que para determinadas questões a ciência é a melhor leitura daquela realidade. De fato, as fake news são um grande problema contemporâneo que afeta várias áreas da vivência e do conhecimento. Nas vacinas, ela chega a ser catastrófica porque afeta naturalmente a proteção de pessoas que são muito vulneráveis. Muito bem, o interesse coletivo, né, se sobrepondo aí. Aliás, o interesse individual se sobrepondo ao coletivo. Mas, professor Marcelo, vamos pensar nas crianças, né? Qual o risco da população, em especial a infantil, pode correr com a falta de interesse pela vacinação? Eu acho que a população infantil, talvez junto com a população, né, mais idosa, eu acho que é o grande alvo, né, a grande vítima que ocorre quando a gente vê caindo essas taxas de vacina, né? A gente tem aí as crianças como uma vulnerabilidade maior pela questão, né, de você estar entrando em contato pela primeira vez com os agentes, né, infecciosos, né? Então, sendo que muitos deles são preveníveis. Então, é fundamental, né, que nessa faixa etária a gente tenha um rigor, né, nessa orientação, nesse acompanhamento desse calendário vacinal. Porque uma doença aqui pode impactar com sequelas para o resto da vida. A gente tem aí doenças que você vai ter aí um impacto agudo, então mais imediato, mas a gente também tem que lembrar, né, o impacto que a gente vai ter a longo prazo. Então muitas dessas crianças acabam podendo ficar com restrição, né, restrição motora, restrição física, intelectual. Então é fundamental, é o momento que a gente tem para agir, né, é agora, é nessa faixa etária, né? Algumas organizações não governamentais nos ajudam com essa questão da vacina. Vamos trazer aqui à baila o Rotary Internacional. Eles, há muitos anos, têm uma campanha denominada End Polio Now. E este ano, em especial, essa campanha da erradicação da polio está crescendo, né, para que as pessoas possam se conscientizar. E aí, professora Maria Elisa, para a gente usar o Rotary Internacional, por exemplo, na vacinação, o SUS, para usar essas outras organizações não governamentais, como que a gente faz com essas crianças? A busca ativa dessas crianças é possível? É permitido por lei? Podemos ir atrás dessas crianças em suas casas? Então, uma das questões que se coloca, né, o Marcelo falou na revolta das vacinas, e foi a grande questão da revolta das vacinas, seria a inviolabilidade do domicílio, né? Isso a gente vê na dengue também, enfim. Como é possível, do ponto de vista legal, né, você entrar em um domicílio, fazer a prevenção, enfim, né, e aí a busca ativa caminharia por esse trajeto, né. Eu gostaria de lembrar o seguinte: o direito da saúde, ele trazendo aqui um pouco o professor Sarlet, que é uma pessoa que eu reputo fundamental nessa discussão no direito à saúde, e ele traz muito claro o seguinte:
O artigo 96, quando ele fala que a saúde é um direito e um dever, implica não só no dever prestacional do Estado, mas implica também no dever das pessoas. Se a gente for olhar a Lei 8080, né, que é a Lei Orgânica da Saúde, que regulamenta esse artigo, ela diz o seguinte no artigo 2º, que as pessoas têm responsabilidade pelo dever. Então, de alguma forma, o dever de proteção, que está, né, atrelado ao direito fundamental à saúde, ele implica que as pessoas se responsabilizem pelo direito coletivo saúde, né? Então, a busca ativa, ela não só estaria abrigada por esse sentido, mas também por outras decisões, como eu mesmo comentei, né? O caso de Barueri, dessa ação civil pública, ele foi paradigmático e nós temos vários agravos, né? Um agravo, que eu não vou lembrar o número agora, mas é um agravo muito interessante do STF, em que todos os ministros votaram com o relator, dizendo que o que permeia é a solidariedade. Então, o direito coletivo, ele se sobrepõe ao direito individual em determinadas circunstâncias previstas em lei e no limite da lei, né? E isso está especificado na própria lei, né, de obrigatoriedade da vacina do Covid, no própria lei que institui o PNI, enfim. Estão lá os limites dados pela lei. Então, do ponto de vista do ordenamento, a busca ativa ela é permitida. Lembrando que quem realiza a busca ativa tem poder de polícia, né? Então, o nosso direito administrativo também abriga, né, a questão da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, em termos legais, já que são agentes do Estado com poder de polícia. Então, senhores pais, abram as portas de suas casas e levem seus filhos para tomar vacina. E aí, professor Sérgio Zanetta, com a Covid, né, nós entendemos e todos nós seguimos essa máxima que vacinas salvam vidas. Por que isso serviu para a Covid, ou está servindo, ou está, de alguma forma, indo ao encontro da erradicação dessa doença, mas não vai ao encontro de outras doenças, como a polio, por exemplo, que estamos aí 60% de imunização aqui neste ano? Olha, em primeiro lugar, a questão da Covid, ela demonstrou que a vacina de Covid salva vidas, sobretudo no Brasil. Estima-se que dos quase 700 mil mortos, nós teríamos pelo menos 400 mil mortos a menos se nós tivéssemos antecipado em 3 meses a vacinação. Ou seja, se a gente tivesse, em 2020, recebido a Pfizer e comprado vacinas a tempo. Esse atraso, ele é um atraso que se faz contra a vida. E eu quero usar como uma comparação a um equívoco de 3 vertentes que favorecem o abandono de vacinas. Primeiro, a professora Maria Elisa já esclareceu cabalmente que existe no direito a afirmação dessa obrigação. A Constituição, o artigo 227, diz que a tutela das crianças não é dos pais exclusivamente, mas é da sociedade. E o artigo 14, se não me engano, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a vacinação prevista na norma sanitária é obrigatória. A despeito da obrigatoriedade que deve ser buscada individualmente dos pais, há uma ação estruturante. Veja bem, os programas de transferência de renda, desde o Bolsa Família, eles tinham uma condicionante. Eles tinham condicionantes. Tinha que ter caderneta de vacinação em dia. Tinha que ter matrícula da criança na escola. Ao suspender esses condicionantes e transformar a transferência de renda numa transferência meramente monetária, fez com que nós tivéssemos uma redução. Então, parte da redução da vacinação está também pela supressão desses controles do Estado, que poderiam se manter perfeitamente durante a pandemia, porque houve suplementação de renda. Então,
Não dá para a gente atribuir apenas às pessoas, mas é preciso que o Estado continue agindo nas suas obrigações de forma a produzir saúde e a gerar, através de vários mecanismos. Se você quiser viajar e tirar passaporte e não tiver votado, você não tira passaporte. Então, se você quiser matricular o filho na escola, e todos têm obrigação de fazê-lo, terão que vacinar as crianças. E aí, professora Maria Elisa, vamos voltar aqui à nossa advogada aqui desse programa, as questões da LGPD, né? Falamos da busca ativa, então o Estado pode ir até a casa, fazer a busca, ou a escola. E esses dados dessas crianças não são sensíveis? Obviamente são dados sensíveis, mas tem que se entender como esses dados são trabalhados pelo Estado. Né? Ao Estado não interessa, por exemplo, se Maria Elisa tomou essa vacina, interessa naquele momento da vacina, mas o que se olham dados agregados, e dados agregados não permitem identificar as pessoas. Então não existe, né? Eu penso que os colegas vão concordar, mas não existe em nenhum momento uma quebra do sigilo ou a exposição da pessoa que foi vacinada. Essa exposição é de cunho individual, a caderneta é dela, né? Quando os serviços, por exemplo, aos médicos, cabe tomar determinadas vacinas para entrar em determinados serviços de saúde. Quando você oferece a caderneta, ninguém sabe se o fulano ou o ciclano tomou a vacina. Então, de alguma forma, a questão da LGPD, ela não se aplicaria a essas questões. Porém, há divergências doutrinárias, né? Existem alguns autores, que são minoria, que acreditam que sim, que tanto a notificação de doenças quanto a busca ativa podem ferir a LGPD. Então, ainda não há uma pacificação ainda no ordenamento, mas a maioria tende a acreditar que não haveria essa infração legal. Muito bom, obrigado, professora. Vamos trazer o tema LGPD num dos nossos programas São Camilo Comenta, de grande importância. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida com essa discussão sobre vacinação aqui no Brasil. E se você pudesse conquistar sua evolução de carreira hoje, ao mesmo tempo que se transforma em um verdadeiro profissional que vai mudar o futuro? Na pós-graduação São Camilo, preparamos os alunos para a conquista do sucesso no agora, ao mesmo tempo em que eles se tornam profissionais que farão a diferença para o futuro das empresas. Além das evoluções técnicas, nós os capacitamos em ESG. O futuro da sua carreira o espera na São Camilo. Olá! Voltamos ao terceiro e último bloco deste programa, São Camilo Comenta, programa que estamos discutindo a vacinação no Brasil. A professora Maria Elisa falou da LGPD, falou do poder de polícia, falou da busca ativa das crianças, e aí eu pergunto, professor Zanetta, e a questão epidemiológica, sanitária, como que a gente resolve esse problema da LGPD? Primeiro esclarecer, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tem a ver com o sigilo das informações pessoais. Do ponto de vista sanitário, qualquer ação de serviço de saúde é uma ação que a informação do paciente pertence ao paciente e ao serviço. Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e as 14 profissões da área de saúde têm acesso juramentado a esse sigilo de informações. Então, a informação do cartão de vacinação está com a criança e com os pais, está com o serviço de saúde. Portanto, se a criança não comparecer para a vacinação, eu posso desencadear uma ação de visita domiciliar, de vigilância, na busca ativa que a professora mencionava. Essa é uma ação rotineira dos serviços de saúde e dos bons serviços de saúde. Então, não há contradição. Os serviços de saúde têm acesso sanitário às informações de prontuário. Então, isso está protegido pela lei, protegido pelo sigilo profissional, mas ainda útil para as ações de saúde pública.
É isso mesmo. E professor Marcelo, pensando o senhor como pediatra, né, lá no nosso consultório, no seu consultório, no consultório dos pediatras, que são as crianças que frequentam junto com seus pais, o que a gente pode fazer para convencer esses pais a que as crianças devam ser vacinadas? Então, é um trabalho que a gente inicia no consultório, mas ele vai muito além dele. Eu acho que é um trabalho que ele tem que envolver as escolas e a família. E a gente consegue fazer isso trabalhando em grupo, trabalhando com os pais, fazendo essa conscientização da criança e do adolescente, né, também. Então, uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, inclusive, que vem se debatendo, é de você oferecer autonomia também para o adolescente ser vacinado. Porque o adolescente ele tem autonomia de comparecer sozinho na consulta e ser atendido. Mas a gente precisa transferir também essa autonomia para que ele também possa procurar a vacinação. Então, acho que esse é um ponto importante. E na infância, eu acho que é essa divulgação, esse trabalho. A gente tem uma ideia, com o aumento das vacinas, criou-se uma ideia no coletivo de que a gente estaria criando um booster, sobrecarregando o organismo da criança. Então, ao dar muitas vacinas para a criança, eu estou colocando ela em risco. Então, é exatamente o oposto. Então, eu acho que trabalhar com essas ideias no colégio, no consultório, em fila de espera, né, são momentos muito ricos. A questão da vacina ela é a base da consulta pediátrica, né, uma das bases da sustentação do que a gente fala da consulta de puericultura, da prevenção. Né. Então a gente tem várias oportunidades ao longo dessa consulta para conseguir trabalhar, né, essa questão. Pensando em tudo isso, né, professor Marcelo, vamos lá aqui perguntar para a professora Maria Elisa, docente do curso de medicina, mas não só no curso de medicina, vamos pensar no curso de enfermagem, fisioterapia, farmácia, todos os nossos cursos da saúde. Qual é o nosso papel enquanto educadores na formação desses alunos que se tornarão profissionais e que deverão incentivar a vacinação? Temos um papel fundamental nesse processo? Claro que sim. A gente não deve esquecer que, de alguma forma, nós educadores somos modelos, né? Então, isso é um papel fundamental que temos e temos ainda, como educadores, principalmente na área da saúde, obrigação de trabalhar com evidências científicas, com fatos reais, né? Não com informações que nem sempre correspondem a fatos, né? Eu estava assistindo outro dia um debate sobre direito à informação e um comunicador colocava, né, que fatos estão aí, né? Informações se criam sobre fatos, né? E falamos das fake news. Então eu penso que nós, como educadores, temos que trazer a melhor informação possível para os nossos educandos, né? E mostrar a eles efetivamente a importância da vacinação. Eu gostaria de salientar que a literatura trata isso muito bem. Então nós temos aí vários livros que também podem nos auxiliar, como o Nêmesis, que trata da polio, né, do grande autor Philip Roth, o próprio Diário do Ano da Peste, a AIDS e suas metáforas de Susan Sontag, enfim, nós podemos lançar mão de vários recursos mostrando o quanto as fake news, né, como comentamos aqui, podem efetivamente impedir e até causar maior dano do que se esperava numa determinada condição ou numa determinada situação. Então, eu penso que nossa obrigação é trabalhar com a ciência sempre. Trabalhar com a ciência sempre, no convencimento junto aos pais, quem sabe indicando essa literatura alternativa, vamos por assim dizer, que não acadêmica, mas que também nos leva ao encontro da necessidade da vacinação, porque o livro Nêmesis, por exemplo, é o livro típico assim que convence qualquer um a sair correndo e procurar uma vacina contra a polio, no caso, né? Mas aí, professor Sérgio, pensando no Programa Nacional de Imunização, ele foi um sucesso lá nos anos 80, especialmente no combate à polio, como já falamos aqui hoje. Mas hoje a taxa de vacinação infantil caiu muito. E eu tenho um dado aqui que caiu de 93,1% para menos de 70%, segundo a Unicef. Onde que nós estamos errando, professor? Olha, primeiro, eu
concordando com a professora Maria Elisa, retomando essa questão do ensino, acho que é estratégico o posicionamento dos alunos, o posicionamento da universidade e a formação dos novos profissionais de saúde. Sobretudo, a principal ferramenta do futuro é a crítica, a capacidade crítica de examinar informações diferentes, de conferir fontes e de tomar decisões. Então, preparar os estudantes de hoje para serem profissionais críticos é fundamental para que a gente qualifique o processo de formação. O Programa Nacional de Imunizações, que tem algumas glórias, a erradicação da varíola, que nós fizemos nossa parte no mundo e aqui, só as pessoas com mais de 50 anos têm ainda a cicatriz vacinal, normalmente no braço esquerdo, que é um padrão internacional. Nós conseguimos colocar o Brasil livre da poliomielite, nós conseguimos ser um país livre, ter o sarampo controlado, mas determinados problemas internacionais, nem sempre do terceiro mundo, nem sempre da pobreza ou atraso, porque a ignorância não vem de quem a gente acha que apenas tem atraso de informações. Mas o principal surto de sarampo no Brasil veio da Alemanha, por causa do negacionismo e da falta de crítica de um sistema de saúde que tem outras características além do nosso. Então, o nosso Programa Nacional de Imunizações, ele continua robusto e ele é o principal instrumento para se resolver isso. Mas nós precisamos ter autoridades que deem sequência e consequência a esse programa. É necessário que as variadas formas de controle da vacinação, o controle nas escolas, a exigência do cartão vacinal, que inclusive é preceito legal, e os condicionantes na população muito vulnerável que recebe suplementação de renda, como o Bolsa Família ou agora o Auxílio Brasil, que deixou de exigir a vacinação das crianças. Então, nós precisamos encadear. O Programa Nacional de Imunização compra, tradicionalmente, nos últimos anos tem falhado na compra, distribui e tem a rede nacional do SUS com mais de 43 mil unidades básicas de saúde, equipes de saúde da família, que cobrem 160 milhões de pessoas. Então, nós temos estrutura, temos o programa, nós precisamos ajustar os condicionantes e ter um programa e um ministério que trabalhe com programação, trabalhe sabendo quais são as medidas necessárias e implementando-as. Aqui no Centro Universitário São Camilo, de São Paulo, de tempos em tempos, publicamos nas redes sociais a obrigatoriedade, não a obrigatoriedade, mas a necessidade de uma vacinação no caso da Covid e por que não agora trazer à baila a questão da polio que está nos preocupando. Não é? A questão da polio, os profissionais de saúde se vacinarem contra hepatite C, Sim. É fundamental. Como todos os profissionais de saúde terem imunidade prévia contra hepatite B, ou seja, nós temos um arcabouço de proteção com as vacinas, que é um instrumento poderoso e raro, porque o Brasil tem um sistema público, todas as vacinas são gratuitas e, portanto, podem gerar cobertura universal. É daí o nosso sucesso, uma rede grande que atua e a efetividade que vem dessa organização e desse trato. Muito importante essa fala do professor Sérgio. A vacinação é gratuita, né? Qualquer vacina se encontra nas unidades básicas de saúde, né? Então nós temos que levar os nossos filhos, as nossas crianças para essas unidades básicas de saúde. Tenho certeza que nós, enquanto educadores, estamos levando uma sementinha na cabecinha de cada um dos nossos alunos nesse sentido. Tenho certeza que os alunos que daqui saem um pouco melhor no sentido, inclusive, de acreditação em relação à vacina, né?
Estamos quase chegando ao final desse nosso programa. Esse programa que falou sobre vacinação, da importância da vacinação e o que está acontecendo nesse mundo que as pessoas não estão mais se vacinando, as fake news, falamos das fake news, falamos da busca ativa, falamos de muitos assuntos importantes para a população. Então, para encerrar, eu queria passar uma rápida rodada aqui com todos, 30 segundos cada um, falando uma mensagem final sobre essa questão da vacina. Professor Marcelo. Bom, acho que vacinar é o maior ato de amor que a gente pode fazer para o nosso paciente, para o nosso próximo, para os nossos filhos. Eu acho que ao fazer o ato da vacina, a gente está fazendo a empatia, né? A gente está fazendo a compaixão, que eu acho que são sentimentos que precisam ser hoje cada vez mais trazidos à tona, né? Quando a gente está no nosso consultório, quando a gente está com o nosso colega, quando a gente está numa sala de aula. Então, acho que essa é a mensagem que fica. Obrigado, professor. Professora Maria Elisa. Bom, a vacinação, enquanto pacto de solidariedade, ela é um dos alicerces do Estado Democrático de Direito, né? Então, se a gente pensa na dignidade da pessoa humana, né, é um pouco do que o Marcelo comentou. O não vacinar, ele fere o direito à vida, fere o direito à dignidade, né? Ele pode ferir aí vários outros direitos. Então, eu penso que, já que temos uma Constituição em que logo no preâmbulo está dito que somos um Estado democrático de direito e que nosso princípio é solidariedade e dignidade humana, que se cumpra, né? Acho que é o que eu poderia deixar como comentário final. Obrigado, professora. Professor Sérgio. Meu comentário é telegráfico. Não vacile, vacine. Porque vacina é boa, protege, engorda e faz crescer, como diria minha avó. Se tiver alguma dúvida sobre vacinação, pergunte para os seus avós, pergunte para os seus pais. Por que você é um ser humano rígido, um adulto rígido? Porque seus pais e seus avós te protegeram com a vacina. Muito bem. Chegamos então ao final de mais um programa São Camilo Comenta, este programa que falou sobre vacinação no Brasil. Hoje nós tivemos a brilhante presença dos professores Marcelo Jampolsky, da Medicina, Maria Elisa Manso, também da Medicina e do curso de Direito, e o professor Sérgio Zanetta, do curso de Medicina. Acompanhe os nossos programas nas redes sociais, especialmente no Instagram e no canal do YouTube, e nos prestigiem assistindo à próxima edição do São Camilo Comenta. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.